bem-vindos mais uma vez ao Escatologia, Princípio do Fim. Vamos agora falar do profeta Obadias e o Anticristo. Estamos nessa série que vários profetas do Antigo Testamento falam sobre o Anticristo. Agora chegou a vez do profeta Obadias. Vamos ver. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que no monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que os estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Obadias 1, do 8 ao 11. Aqui, o anticristo é retratado como Edom. Edom era o irmão gêmeo de Jacó. Edom deu origem aos árabes, e Jacó, por sua vez, deu origem a Israel. Então, essa briga é antiga entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, desde eles dois, que estavam na barriga da sua mãe, já ali guerreavam, né? E Esaú saiu primeiro e Jacó saiu preso ao seu calcanhar. Então, aqui, o anticristo está sendo retratado como Edom. E vai dizer que tem uma sentença de morte para Esaú. E por quê? Por causa da violência feita a Jacó. Tanto a violência feita pelo próprio Esaú, né, o povo de Esaú ali em si, quanto quando outros fizeram, e ele, ao invés de ajudar o seu irmão, ele ficou aplaudindo e rindo da desgraça de Jacó, da desgraça de Israel. É esse o sentido mais profundo dessa palavra. E aponta para o fim dos tempos, aponta para o anticristo, aponta para o povo do anticristo e também para o povo que estará sendo atacado, que é o povo de Deus. Edom ficava nas montanhas, nas montanhas de Seir. Eles tinham suas cavernas nas montanhas lá, bem no alto. E essa sua localização lhe dava um privilégio perante os inimigos. E por isso ele acabou ficando soberbo. Veja que Obadias, no capítulo 1, ele começa a falar: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová acerca de Edom. Da parte de Jeová ouvimos novas, e por entre as nações foi enviado um mensageiro a dizer: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom em guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és em extremo desprezado. Obadias 1, 1 e 2. Aqui o desprezado pode ser também desprezador ou desprezível, né? Nós estamos colocando aqui uma imagem ao lado que já vamos falar do aplicativo My Bible, que vai dar o significado da palavra no original. E essa palavra aqui pode estar simbolizando o que Esaú fez com relação à sua primogenitura, que está descrito aqui em Gênesis 25, que diz assim, ó: então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se seguiu seu caminho. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então vemos aqui que Jacó, em primeiro lugar, não enganou Esaú. Jacó comprou o direito da primogenitura, porque Jacó, ele tinha um interesse nas coisas mais altas. Ele queria a bênção que a primogenitura traria consigo.
Então ele queria o direito dessa primogenitura e ele comprou, ele fez uma oferta de compra a seu irmão e fez com que ele jurasse. E depois que Esaú comeu, que bebeu, que se satisfez, ele assim desprezou o direito da sua primogenitura, vendendo para Jacó. Mas depois ele quis de volta. Quando o Isaac ia abençoar o filho mais velho, ele queria ser abençoado. Esqueceu que já tinha vendido a primogenitura. E esse que deveria ser abençoado seria o próprio Jacó. O Jacó enganou sim a seu pai, junto com a sua mãe, ele enganou a seu pai Isaac, que estava cego. Colocou pelos para parecer que era Esaú, que era peludo. Mas ele não enganou a Esaú. Né? Que fique bem claro essa informação. E aqui no aplicativo My Bible, ele vai colocar a palavra desprezado, que está grifado aqui por mim, ó, desprezado no texto. E aqui embaixo o seu significado também pode ser desprezível, porque o contexto aqui vai dizer que Edom era soberbo e poderia ser então desprezível, alguém em que Deus realmente não estava se agradando. Então vamos mais para frente. A soberba do anticristo. Aqui continua falando de Edom, já colocando também a informação sobre o anticristo. A soberba do teu coração acaba de te enganar, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, e cuja habitação é elevada. Que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora subas ao alto como águia, e embora seja o teu ninho posto entre as estrelas, dali te derrubarei, diz Jeová. Obadias 1, 3 e 4. Então aqui agora me fez lembrar o texto de Isaías, capítulo 14, 13 e 14, que diz assim, ó: E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas. Veja aqui que o Senhor cita o ninho posto entre as estrelas, com relação à altitude em que vivia Edom, né? E nos faz levar a nossa mente ao texto de Isaías, que diz: E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículos 13 e 14. Vejam aqui que eles habitavam nessas montanhas aqui, ó, como diz aqui, né? Habitas nas fendas do penhasco, aqui, ó, fendas nesses penhascos aqui altos. Aqui devia ser um local para recolher água, né? Tipo uma cisterna. E essa era a habitação de Edom. E eles se ensoberbeceram por conta desse local privilegiado que ele habitava em relação aos inimigos que estavam lá embaixo. Então ele se achava inatingível. E Deus dá um recadinho para ele. A cidade de Petra, na Jordânia, que é a antiga Edom. Muito bonito, né? Talhado em pedra. Olha uma pessoa aqui, um ser humano, e olha a altura disso. Magnífico. Monte significa reino em profecia. E olha como termina o texto de Obadias. Mas no Monte Sião, ou seja, no reino Sião, no reino de Sião, no reino de Deus, haverá livramento, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, o reino de Esaú. E os das planícies, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E subirão salvadores ao monte Sião, ao reino de Sião, para julgarem o monte de Esaú, o reino de Esaú. E o reino será do Senhor.
Obadias 1, 17 ao 21. Tal como diz lá em Apocalipse, né, que no fim das coisas, o próprio Jesus, que conquistou todos os reinos aqui na terra, tirou da mão do inimigo, tirou da mão do anticristo, este mesmo entregará o reino ao Senhor. Ele tomará o reino da mão de Satanás, que hoje rege o planeta Terra, todo esse sistema, reinará por 1000 anos e depois entregará esse reino todo ajeitado para o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu te peço, se inscreva em nosso canal. Vou deixar também o link do canal Maná Eterno para que você se inscreva e compartilhe. Valeu? Ative o sininho dos dois canais para receber as nossas notificações aí. Um abraço, a paz a todos.